bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje vamos explorar juntos um livro que, olha, marcou a época ao pensar o sofrimento psíquico na nossa cultura. O Tempo e o Cão, a atualidade das depressões da psicanalista Maria Rita Kell. É uma obra densa, mas cheia de insights, né? Que ajudam a gente a entender não só a depressão, mas o nosso próprio tempo. Exatamente. E a ideia aqui é, desbravar as mensagens centrais desse livro, que faz uma conexão muito original entre a depressão, nossa relação com o tempo e esse mal-estar que tanta gente sente hoje. Vamos conversar sobre isso de uma forma clara, sabe? Tentando traduzir as reflexões da autora para o nosso dia a dia. Ótimo. E tem um ponto de partida que me chamou muita atenção, já no prefácio. É uma citação do Paul Valéry, trazida pelo Adalto Novaes, que diz: "Não existe mais o tempo em que o tempo não contava." Parece que a gente vive numa urgência constante, né? Uma impaciência que define a modernidade. É por aí que a Quero começa a pensar a depressão? É um excelente ponto de partida, sim. A Kell argumenta justamente isso, que a modernidade trouxe uma aceleração brutal que mudou completamente nossa forma de perceber o mundo e de viver nossa vida interior. Aquela lentidão que permitia outros ritmos, sabe? Outros processos, parece que foi atropelada. E a depressão, como o livro vai mostrar, surge quase como uma resistência a essa velocidade toda, quase um freio de mão puxado no meio da correria. Interessante essa imagem do freio. E uma primeira coisa que o livro faz, então, é tentar organizar o campo. Quer dizer, diferenciar a depressão de melancolia. Muita gente usa como sinônimos, mas para psicanálise e para Kell não é bem assim, certo? Correto, e isso baseado na prática clínica dela, né? Kell propõe uma distinção importante. Ela aproxima a depressão contemporânea mais do campo das neuroses, ou seja, ligada aos conflitos psíquicos, digamos, mais comuns. Enquanto a melancolia estaria mais próxima da psicose, uma alteração mais profunda na relação com a realidade. Historicamente, a melancolia teve até um certo glamour, né? Associada a artistas, pensadores, uma tristeza profunda, mas com potencial criativo. Ah, sim. Já a depressão hoje em dia, carrega um peso enorme. Um estigma de falha, de incapacidade. E Freud, como ele entra nessa história? Ele chegou a falar de depressão nesses termos? Então, Freud escreveu aquele texto fundamental, Luto e Melancolia, né? Focando nessa forma mais grave, a melancolia. Ele até usou o termo depressão ocasionalmente, mas, não dedicou um estudo específico à depressão como a gente entende hoje, essa mais ligada à neurose. A Kell sugere que o próprio contexto do Freud, o auge do indivíduo moderno, aquele sujeito centrado na razão, na família burguesa, no trabalho, isso acabou levando a psicanálise a focar nas origens mais privadas do sofrimento. A infância, os pais. Entendo. Fez muito sentido na época, claro, mas talvez tenha contribuído um pouco para privatizar o mal-estar, tirando um pouco o foco de como a cultura, a sociedade também afetam a gente profundamente. Isso me lembra uma frase do Lacan que a Kell cita, que é bem forte. O inconsciente é a política. Parece radical, mas a ideia seria essa, que nossa subjetividade mais profunda é moldada pelo social. Exatamente. Como explica o Vladimir Sáfato, que ela cita, essa frase indica que o inconsciente não é só um porão de desejos reprimidos individuais. Não é só isso. Ele é estruturado pela linguagem, pelas regras sociais, por aquilo que uma cultura valoriza ou proíbe. O que o Lacan chamava de discurso do outro, né? Esse grande conjunto de leis simbólicas, de expectativas sociais onde a gente nasce. A Kell também menciona o Lévi-Strauss, que notou como os mitos que antes eram narrativas coletivas que davam sentido ao mundo, na modernidade viraram quase que tesouros individuais, problemas que cada um tem que decifrar sozinho, isolado. Essa internalização das regras e da culpa, que o Freud chamou de superego, é uma marca forte dessa modernidade que coloca um peso enorme no indivíduo. Falando em peso e atropelamento, tem uma passagem muito forte do livro, quase uma cena de filme mesmo, em que a autora narra o atropelamento de um cachorro. Como essa experiência pessoal dela se conecta com essa relação entre depressão e tempo.
Vamos tentar desembrulhar isso. Ah, essa passagem é realmente impactante e funciona como uma metáfora central no livro. Aquele descreve a cena, né? A velocidade, o impacto súbito, a dificuldade de processar o que aconteceu, a sensação de impotência diante daquela brutalidade, daquele instante que aniquila uma vida. Ela usa isso para ilustrar justamente esse choque. O choque entre a velocidade do mundo moderno e o que ela chama de delicadeza inegociável da vida psíquica. Nosso interior precisa de tempo, né? Para elaborar, para sentir, para dar sentido. E o ritmo lá fora, bom, ele não permite isso. A partir daí, ela formula a hipótese principal dela. A pessoa em depressão vive numa temporalidade diferente. Um tempo quase parado, sabe? Arrastado. Que entra em conflito direto com a exigência de agilidade, de produtividade do capitalismo. É como se o depressivo dissesse não a essa aceleração, mas pagasse um preço bem alto por isso. Então essa lentidão, essa falta de energia que a gente sempre associa à depressão, não seria só um defeito a ser consertado. Teria um outro sentido por trás. Há quem o propõe que sim. Claro, é importante dizer, existe um sofrimento imenso na depressão, não se trata de romantizar de forma alguma, mas ela sugere que essa lentidão pode ser também uma forma de resistência. Mesmo que inconsciente, sabe? Uma resistência aos modos de satisfação que a sociedade impõe hoje. É como se o sujeito dissesse, olha, eu até quero alguma satisfação, mas não é essa que vocês me oferecem, não nesse ritmo frenético. E essa satisfação buscada pelo depressivo seria paradoxalmente lenta, quase imóvel. Nossa. O mundo acelerado não entende isso, claro, se irrita com isso. Mas para a psicanálise, esse tempo outro, esse tempo que não conta no relógio da produtividade, é justamente o tempo necessário para o trabalho de elaboração, para sair daquela paralisia dolorosa da depressão aguda. Isso é fascinante. E até subversivo, né? Pensar a lentidão como resistência. E o livro, então, critica como a sociedade e talvez a indústria farmacêutica junto querem curar rapidamente essa lentidão, sem escutar o que ela pode estar dizendo. Sim, essa crítica é bem direta no livro. A Kehl argumenta que a nossa cultura meio que demonizou a depressão e a tristeza em geral. Não há espaço para a dor de viver, para o luto, para a reflexão que a tristeza pode trazer. Tudo tem que ser superado rápido, né? Com performance, com um sorriso no rosto, o tempo todo. E isso só aumenta o sofrimento de quem está deprimido. Adiciona culpa, sentimento de inadequação. Pois é. A medicação pode ser necessária, claro, e ajuda muito em vários casos. Mas a crítica é a essa ideologia da cura rápida, que muitas vezes silencia a questão mais profunda do sujeito, sabe? O que essa recusa em acelerar pode de fato significar. Essa ideia da velocidade contra a vida psíquica é muito forte mesmo, né? Olha, se reflexões como essa estão ressoando aí para quem está ouvindo, que tal curtir este conteúdo? Ajuda bastante outras pessoas a encontrarem essa nossa conversa sobre o tempo e o cão. Exato. E essa recusa que a gente está falando, ela não é só individual. A Kehl insiste muito nisso. Ela diz que a depressão hoje funciona como um sintoma social. O que isso quer dizer, né? Boa pergunta. Como que um sofrimento individual vira um sintoma social? Explica melhor isso. Então, a ideia é que a depressão, na nossa época, ocupa um lugar parecido com o que a melancolia ocupou em outros tempos. Ou a histeria lá no século XIX. Ela se torna a forma principal pela qual o mal-estar da civilização se manifesta hoje. Um sintoma para a psicanálise não é só um problema individual, isolado. Ele sempre diz algo sobre o laço social, sobre as dificuldades de viver naquela cultura específica. É um modo de sofrer, sim, mas também um modo paradoxal de obter alguma satisfação àquilo que o Lacan chama de gozo, que não é prazer, importante dizer, mas uma satisfação encontrada justamente no sofrimento ou na repetição, e que se dirige, de alguma forma, a um outro social, a essa estrutura de expectativas e leis. Entendi. E como que a sociedade produz esses sintomas? Quais seriam os mecanismos por trás disso? Aqui ela aponta alguns caminhos. Um deles são os traumas sociais que não foram devidamente elaborados, sabe? Que ficam como fantasmas assombrando o presente.
Ela menciona o Holocausto na Alemanha, a ditadura no Brasil, como exemplos onde o esquecimento forçado ou a dificuldade de lidar coletivamente com a história traumática pode gerar repetições e sofrimento psíquico nas gerações seguintes. A memória ativa, aquela que transforma o presente, como pensava o Walter Benjamin, seria o antídoto para isso. Outro caminho são as mudanças sociais muito rápidas ou silenciosas, que criam rupturas nas formas de vida, mas que ainda não foram bem compreendidas, simbolizadas. A histeria, no tempo de Freud, por exemplo, estava muito ligada às transformações enormes no papel da mulher, na sexualidade da época. Faz sentido. E a depressão hoje? Como ela seria esse sintoma social do nosso tempo, especificamente? A Kel usa uma expressão ótima para isso. A depressão desafina o coro dos contentes. Ela expõe a falha na promessa de felicidade constante da nossa sociedade. Isso fica muito claro e muito doloroso nos adolescentes, por exemplo. O estigma é brutal, leva a isolamento, vergonha, um sofrimento imenso, justamente porque a depressão parece não oferecer nenhuma vantagem aparente na nossa cultura. Uma cultura que valoriza extroversão, sucesso, prazer imediato. A depressão era a expressão mais incômoda do mal-estar hoje. Entendi bem a dimensão social, mas voltando um pouco para o indivíduo. Do ponto de vista psicanalítico, o livro propõe uma hipótese sobre uma espécie de escolha inconsciente na raiz da posição depressiva. Como assim escolha? Ninguém escolheria sofrer de depressão, né? Claro. É fundamental entender a escolha aqui não no sentido consciente, de vontade própria. Jamais. É no sentido freudiano de escolha da neurose. Uma espécie de decisão inconsciente tomada lá atrás, na infância, que meio que estrutura a forma como o sujeito vai lidar com seus conflitos, com o desejo. A hipótese da Kel é que no momento-chave do complexo de Édipo, aquele drama infantil de amor, rivalidade, identificação com os pais, especificamente na hora da rivalidade com a figura paterna, o pai imaginário, o futuro depressivo faria um movimento de recuo. Em vez de entrar na disputa simbólica, pelo reconhecimento, pela afirmação, o que a psicanálise chama de disputa fálica, ligada ao poder simbólico, ele se retiraria, como que para garantir a proteção da mãe, sabe? Diante da lógica do ter ou não ter o falo simbólico, ele escolheria, inconscientemente, ficar do lado do nada, abstendo-se dessa reivindicação. Esse recuo me faz pensar naquela ideia do Lacan sobre ceder do desejo, que a Kel também aborda no livro. Parece ter uma ligação aí, né? Essa posição de não bancar o próprio desejo. Aquele verso famoso do Sá de Miranda, comigo me desavim, não posso viver comigo, não posso fugir de mim. Parece capturar essa angústia. Tem tudo a ver. O Lacan, lá no seminário sobre a ética da psicanálise, diz que a única culpa da qual um sujeito é verdadeiramente responsável é a de ter cedido quanto ao seu desejo singular. E a Kel conecta isso diretamente à posição depressiva. Esse ceder não é simplesmente uma fraqueza moral, não. É um movimento inconsciente que gera um profundo desacordo entre a verdade mais íntima do sujeito e aquilo que a sociedade define como o bem, como o caminho certo a seguir. O depressivo, nesse sentido, estaria meio que preso nesse descompasso, sabe? Nessa dificuldade de sustentar um desejo que o colocaria em conflito com as expectativas do outro social. E o livro mostra como essa tensão entre o sujeito e os ideais da época aparece em diferentes retratos da melancolia ao longo da história, né? Isso não é um fenômeno só de hoje, essa angústia. Exatamente. A Kel faz um percurso histórico fascinante mostrando isso. Mostra como a representação da melancolia mudou, mas sempre refletiu esse desajuste do sujeito com seu tempo. Na Grécia Antiga, com a história do Ájax, aquele herói que enlouquece e se envergonha publicamente, o foco era a desonra perante a comunidade. Na Idade Média, a ascedia dos monges era vista como pecado, uma preguiça espiritual, uma falha em se voltar para Deus, o bem supremo da época. A ascedia. Isso. No Renascimento, a famosa gravura Melancolia I, do Dürer, já expressa uma angústia diferente. A angústia diante do conhecimento infinito, inatingível.
a perda de sentido num mundo em transformação. E na modernidade, o esplêndido Baudelaire, que capta o tédio, o isolamento do indivíduo na cidade grande, a perda dos laços comunitários. Em todas essas formas, a gente vê o sujeito em conflito com os ideais e as demandas de seu tempo. Uau! Essa perspectiva histórica dá uma profundidade enorme mesmo. A gente percebe que essa sensação de não pertencimento, de desajuste, atravessa os séculos, mesmo que se manifeste de formas diferentes, né? Voltando para os nossos dias, então. Como a Kel conecta essa estrutura depressiva com a nossa sociedade atual? Essa do espetáculo, do consumo, da pressão por felicidade e performance o tempo todo. Essa é a parte final do livro, e é muito potente. Aqui eu descreve como a gente passou de um capitalismo industrial que exigia renúncia, disciplina, poupar, trabalhar duro, para um capitalismo de consumo que opera no modo inverso. Ele exige gozo. É um imperativo. O superego contemporâneo, essa instância psíquica da lei e da culpa, não diz mais apenas não faça isso. Ele grita, goze, seja feliz, aproveite o tempo todo. O Lacan tinha uma fórmula para isso. Cante com Sade, que o Zizek popularizou e a Kel retoma. A lei moral se torna uma exigência sádica de satisfação. Que loucura pensar assim. É. E o pior... Esse superego ainda se apropria da nossa satisfação excedente, o mais de gozar. A sociedade do espetáculo, como definiu Guy Debord, usa a imagem como principal mediador das relações. Vende modelos de felicidade e gozo prontos para consumir. E, ao mesmo tempo, tenta esconder a falta que nos constitui, o vazio que sempre existe. É como se o capitalismo hoje tivesse aprendido a explorar nosso próprio inconsciente. Como dizia o Jameson, colonizado o inconsciente. Isso fica muito claro no caso clínico que ela traz no livro do jovem D, aquele frequentador de raves. A história dele parece um retrato perfeito dessa dinâmica, né? Sim, o caso do D é muito emblemático. Ele vivia numa oscilação brutal, né? Ou estava na rave, movido a êxtase, tentando desesperadamente se encaixar na exigência de curtição coletiva, de pertencer àquela cena de gozo intenso, ou estava trancado no quarto, no vazio absoluto, no seu mundinho, sentindo-se um ninguém fora daquele circuito. A análise dele revela essa dificuldade imensa. Como encontrar um lugar, um valor, fora dessa exigência de performance e gozo imposta por o outro da festa e por extensão da sociedade, né? A Kel até faz uma autocrítica interessante no livro, dizendo que talvez não tenha dado valor suficiente à resistência que poderia haver naquele isolamento do quarto. Talvez ali existisse um gozo mais singular, secreto, que não se vende e que precisava ser escutado antes de ser visto só como patologia. Um gozo secreto. E isso se liga a outra característica que a Kel discute, citando outros autores como Bergeret, a pobreza da imaginação na depressão. O deprimido parece ter medo da fantasia, do devaneio, porque a fantasia é justamente o que dá forma ao desejo, né? E ele, como a gente falou, recuou do desejo. Então, ele se apega ao simbólico mais puro, mais lógico. Jogos, matemática, regras, porque ali ele se sente mais seguro. É um terreno onde as leis são claras e não tem a confusão angustiante do imaginário, das emoções, do encontro com o desejo do outro. Faz todo sentido. E para fechar esse quadro contemporâneo, o livro dá um peso grande à questão do pai. Ou melhor, a fraqueza da figura paterna hoje em dia. Como isso entra na equação da depressão? Esse é um ponto crucial para Kel. Ela argumenta que a inconsistência das figuras de autoridade paterna, e não só o pai real, mas a função simbólica do pai, sabe? Aquela que representa a lei, o limite, a inserção no mundo social. Essa função está muito acentuada hoje.
Isso fragiliza as identificações que ajudam o jovem a sair da relação inicial com a mãe e a construir sua identidade no mundo, especialmente na adolescência. Se o pai é percebido como fraco, seja porque não corresponde aos ideais de sucesso, seja por uma postura ausente ou permissiva demais, o adolescente fica numa encruzilhada difícil. Ou ele se identifica com essa fraqueza, reforçando o recuo depressivo, ou ele tenta triunfar sobre esse pai frágil sem ter passado por um confronto édipo-relau, o que também o deixa desamparado sem referência. Entendi. Essa falta de referências simbólicas fortes, somada à pressão por desempenho a que a gente já falou, nossa, cria um terreno fértil para a sensação de insuficiência, de déficit, e para que dificuldades normais da vida sejam rapidamente rotuladas como doença e medicadas. Vira tudo patologia. Então, se a gente fosse amarrar tudo isso, o que O Tempo e o Cão nos diz, assim, fundamentalmente? A Maria Rita Kiel nos apresenta a depressão não como simples tristeza, nem como a velha melancolia clássica, mas como um quadro complexo, profundamente enraizado na nossa experiência atual do tempo, essa aceleração toda que nos esvazia, e mais, ela funciona como um sintoma da nossa sociedade, marcada por essa ordem de gozar a qualquer custo, pela crise das referências paternas e pela pressão massacrante sobre o indivíduo. É isso. Exato. E a chave talvez seja entender a posição subjetiva do depressivo. Esse recuo diante da rivalidade, essa dificuldade com a imaginação e o desejo. Isso revela uma relação muito específica com o tempo. Aquela lentidão que o mundo vê como falha pode ser lida pela lente da psicanálise que a Kiel nos oferece como uma busca desesperada, ainda que inconsciente, por um outro tempo, uma duração mais autêntica, uma forma de resistir, mesmo que pelo avesso, pelo sofrimento, a essa aceleração que nos aliena. A análise nesse contexto seria justamente oferecer um espaço onde esse tempo que não conta, o tempo da elaboração, possa finalmente existir. Fica então uma provocação final para quem nos ouviu, né? E se essa aparente inadequação do depressivo ao ritmo do mundo, essa recusa em entrar na máquina da performance e da felicidade obrigatória, não for só um problema individual a ser corrigido, e se ela contiver uma crítica silenciosa, mas potente, à própria lógica da nossa sociedade? O que essa recusa em acelerar pode nos ensinar sobre nós mesmos e sobre o tempo em que vivemos? Fica a reflexão. Agradecemos muito a companhia nesta imersão nas ideias bem provocadoras de O Tempo e o Cão, de Maria Rita Kiel. É um livro que realmente abre muitas janelas para a gente pensar a clínica, a cultura, a condição humana hoje. Quem se interessou, olha, vale muito a pena buscar a leitura completa para aprofundar essas reflexões todas. E para continuar explorando as complexidades da psique e da cultura pela ótica da psicanálise, não deixe de seguir o Psi em Áudio na sua plataforma de preferência. Assim você não perde nossos próximos encontros. Até lá!